Seção 7ª. Da sessão do julgamento e da sentença. Artigo 431. No dia e hora designados para o julgamento, reunido o Conselho de Justiça e presentes todos os seus juízes e o procurador, o presidente declarará aberta a sessão e mandará apresentar o acusado. Parágrafo 1º. Se o acusado revel comparecer nessa ocasião, sem ter sido ainda qualificado e interrogado, proceder-se-á a estes atos, na conformidade dos artigos 404, 405 e 406, perguntando-lhe antes o auditor se tem advogado. Se declarar que não o tem, o auditor nomear-lhe-á um, cessando a função do curador, que poderá, entretanto, ser nomeado advogado. Parágrafo 2º. Se o acusado revel for menor, e a sua menoridade só vier a ficar comprovada na fase de julgamento, o presidente do Conselho de Justiça nomear-lhe-á curador, que poderá ser o mesmo já nomeado pelo motivo da revelia. Parágrafo 3º. Se o acusado, estando preso, deixar de ser apresentado na sessão de julgamento, o auditor providenciará quanto ao seu comparecimento à nova sessão que for designada para aquele fim. Parágrafo 4º. O julgamento poderá ser adiado por uma só vez, no caso de falta de comparecimento de acusado solto. Na segunda falta, o julgamento será feito à revelia, com o curador nomeado pelo presidente do Conselho. Parágrafo 5º. Ausente o advogado, será adiado o julgamento uma vez. Na segunda ausência, salvo motivo de força maior devidamente comprovado, será o advogado substituído por outro. Parágrafo 6º. Não será adiado o julgamento, por falta de comparecimento do assistente ou seu advogado, ou de curador de menor ou revel, que será substituído por outro, de nomeação do presidente do Conselho de Justiça. Parágrafo 7º. Se o estado de saúde do acusado não lhe permitir a permanência na sessão, durante todo o tempo em que durar o julgamento, este prosseguirá com a presença do defensor do acusado. Se o defensor se recusar a permanecer na sessão, a defesa será feita por outro, nomeado pelo presidente do Conselho de Justiça, desde que advogado. Artigo 432. Iniciada a sessão de julgamento, o presidente do Conselho de Justiça ordenará que o escrivão proceda à leitura das seguintes peças do processo. Alínea A. A denúncia e seu aditamento, se houver. Alínea B. O exame de corpo de delito e a conclusão de outros exames ou perícias fundamentais à configuração ou classificação do crime. Alínea C. O interrogatório do acusado. Alínea D. Qualquer outra peça dos autos, cuja leitura for proposta por algum dos juízes, ou requerida por qualquer das partes, sendo, neste caso, ordenada pelo presidente do Conselho de Justiça, se deferir o pedido. Artigo 433. Terminada a leitura, o presidente do Conselho de Justiça dará a palavra, para sustentação das alegações escritas ou de outras alegações, em primeiro lugar ao procurador, em seguida ao assistente ou seu procurador, se houver, e, finalmente, ao defensor ou defensores, pela ordem de autuação dos acusados que representam, salvo acordo manifestado entre eles. Parágrafo 1º. O tempo, assim para a acusação como para a defesa, será de 3 horas para cada uma, no máximo. Parágrafo 2º. O procurador e o defensor poderão, respectivamente, replicar e triplicar por tempo não excedente a 1 hora, para cada um. Parágrafo 3º. O assistente ou seu procurador terá metade do prazo concedido ao procurador para a acusação e a réplica. Parágrafo 4º. O advogado que tiver a seu cargo a defesa de mais de um acusado terá direito a mais 1 hora, além do tempo previsto no parágrafo 1º, se fizer a defesa de todos em conjunto, com alteração, neste caso, da ordem prevista no preâmbulo do artigo. Parágrafo 5º. Se os acusados excederem a 10,
Cada advogado terá direito a 1 hora para a defesa de cada um dos seus constituintes, pela ordem da respectiva autuação, se não usada a faculdade prevista no parágrafo anterior. Não poderá, entretanto, exceder a 6 horas o tempo total, que o presidente do Conselho de Justiça marcará, e o advogado distribuirá, como entender, para a defesa de todos os seus constituintes. Parágrafo 6º. O procurador, o assistente ou seu procurador, o advogado e o curador desenvolverão a acusação ou a defesa, da tribuna para esse fim destinada, na ordem que lhes tocar. Parágrafo 7º. A linguagem dos debates obedecerá às normas do artigo 429, podendo o presidente do Conselho de Justiça, após a segunda advertência, cassar a palavra de quem as transgredir, nomeando-lhe substituto ad hoc. Parágrafo 8º. Durante os debates poderão ser dados à partes, desde que permitidos por quem esteja na tribuna, e não tumultuem a sessão. Artigo 434. Concluídos os debates e decidida qualquer questão de ordem levantada pelas partes, o Conselho de Justiça passará a deliberar em sessão secreta, podendo qualquer dos juízes militares pedir ao auditor esclarecimentos sobre questões de direito que se relacionem com o fato sujeito a julgamento. Artigo 435. O presidente do Conselho de Justiça convidará os juízes a se pronunciarem sobre as questões preliminares e o mérito da causa, votando em primeiro lugar o auditor, depois, os juízes militares, por ordem inversa de hierarquia, e finalmente o presidente. Parágrafo único. Quando, pela diversidade de votos, não se puder constituir maioria para a aplicação da pena, entender-se-á que o juiz que tiver votado por pena maior, ou mais grave, terá virtualmente votado por pena imediatamente menor ou menos grave. Artigo 436. A sessão de julgamento será permanente. Poderá, porém, ser interrompida na fase pública por tempo razoável, para descanso ou alimentação dos juízes, auxiliares da justiça e partes. Na fase secreta não se interromperá por motivo estranho ao processo, salvo moléstia de algum dos juízes, caso em que será transferida para dia designado na ocasião. Parágrafo único. Prorrogar-se-á a jurisdição do Conselho Permanente de Justiça, se o novo dia designado estiver incluído no trimestre seguinte àquele em que findar a sua jurisdição, fazendo-se constar o fato de ata. Artigo 437. O Conselho de Justiça poderá: alínea A. Dar ao fato definição jurídica diversa da que constar na denúncia, ainda que, em consequência, tenha de aplicar pena mais grave, desde que aquela definição haja sido formulada pelo Ministério Público em alegações escritas e a outra parte tenha tido a oportunidade de respondê-la. Alínea B. Proferir sentença condenatória por fato articulado na denúncia, não obstante haver o Ministério Público opinado pela absolvição, bem como reconhecer agravante objetiva, ainda que nenhuma tenha sido arguida. Artigo 438. A sentença conterá: alínea A. O nome do acusado e, conforme o caso, seu posto ou condição civil. Alínea B. A exposição sucinta da acusação e da defesa. Alínea C. A indicação dos motivos de fato e de direito em que se fundar a decisão. Alínea D. A indicação, de modo expresso, do artigo ou artigos de lei em que se acha em curso o acusado. Alínea E. A data e as assinaturas dos juízes do Conselho de Justiça, a começar pelo presidente e por ordem de hierarquia e declaração dos respectivos postos, encerrando-as o auditor. Parágrafo 1º. Se qualquer dos juízes deixar de assinar a sentença, será declarado, pelo auditor, o seu voto, como vencedor ou vencido. Parágrafo 2º. A sentença será redigida pelo auditor, ainda que discorde dos seus fundamentos ou da sua conclusão, podendo, entretanto, justificar o seu voto, se vencido, no todo ou em parte,
após a assinatura. O mesmo poderá fazer cada um dos juízes militares. Parágrafo 3º. A sentença poderá ser datilografada, rubricando-a, neste caso, o auditor, folha por folha. Artigo 439. O Conselho de Justiça absolverá o acusado, mencionando os motivos na parte expositiva da sentença, desde que reconheça. Alínea A. Está provada a inexistência do fato, ou não haver prova da sua existência. Alínea B. Não constituir o fato infração penal. Alínea C. Não existir prova de ter o acusado concorrido para infração penal. Alínea D. Existir circunstância que exclua a ilicitude do fato ou a culpabilidade ou imputabilidade do agente. Artigos 38, 39, 42, 48 e 52 do Código Penal Militar. Alínea E. Não existir prova suficiente para a condenação. Alínea F. Estar extinta a punibilidade. Parágrafo 1º. Se houver várias causas para a absolvição, serão todas mencionadas. Parágrafo 2º. Na sentença absolutória determinar-se-á: alínea A. Pôr o acusado em liberdade, se for o caso. Alínea B. A cessação de qualquer pena acessória e, se for o caso, de medida de segurança provisoriamente aplicada. Alínea C. Aplicação de medida de segurança cabível. Artigo 440. O Conselho de Justiça ao proferir sentença condenatória. Alínea A. Mencionará as circunstâncias apuradas e tudo mais que deva ser levado em conta na fixação da pena, tendo em vista obrigatoriamente o disposto no artigo 69 e seus parágrafos do Código Penal Militar. Alínea B. Mencionará as circunstâncias agravantes ou atenuantes definidas no citado Código, e cuja existência reconhecer. Alínea C. Imporá as penas, de acordo com aqueles dados, fixando a quantidade das principais e, se for o caso, a espécie e o limite das acessórias. Alínea D. Aplicará as medidas de segurança que, no caso, couberem. Artigo 441. Reaberta a sessão pública e proclamado o resultado do julgamento pelo Presidente do Conselho de Justiça, o auditor expedirá mandado de prisão contra o réu, se este for condenado a pena privativa de liberdade, ou alvará de soltura, se absolvido. Se presente o réu, ser-lhe-á dada a voz de prisão pelo Presidente do Conselho de Justiça, no caso de condenação. A aplicação de pena não privativa de liberdade será comunicada à autoridade competente, para os devidos efeitos. Parágrafo 1º. Se a sentença for absolutória, por maioria de votos, e a acusação versar sobre crime a que a lei comina a pena, no máximo por tempo igual ou superior a 20 anos, o acusado continuará preso, se interposta a apelação pelo Ministério Público, salvo se tiver apresentado espontaneamente a prisão para confessar crime, cuja autoria era ignorada ou imputada a outrem. Parágrafo 2º. No caso de sentença condenatória, o réu será. Parágrafo 3º. A cópia da sentença, devidamente conferida e subscrita pelo escrivão e rubricada pelo auditor, ficará arquivada em cartório. Artigo 442. Se, em processo submetido a seu exame, o Conselho de Justiça, por ocasião do julgamento, verificar a existência de indícios de outro crime, determinará a remessa das respectivas peças, por cópia autêntica, ao órgão do Ministério Público competente, para os fins de direito. Artigo 443. Se a sentença ou decisão não for lida na sessão em que se proclamar o resultado do julgamento, sê-lo-á pelo auditor em pública audiência, dentro do prazo de 8 dias, e dela ficarão, desde logo,
Intimados o representante do Ministério Público, o réu e seu defensor, se presentes. Artigo 444. Salvo o disposto no artigo anterior, o escrivão, dentro do prazo de 3 dias, após a leitura da sentença ou decisão, dará ciência dela ao representante do Ministério Público, para os efeitos legais. Artigo 445. A intimação da sentença condenatória será feita, se não o tiver sido nos termos do artigo 443. Alínea A. Ao defensor de ofício ou dativo. Alínea B. Ao réu, pessoalmente, se estiver preso. Alínea C. Ao defensor constituído pelo réu. Artigo 446. A intimação da sentença condenatória a réu solto ou revel far-se-á, após a prisão, e bem assim ao seu defensor ou advogado que nomear por ocasião da intimação, e ao representante do Ministério Público. Parágrafo único. Artigo 447. O escrivão lavrará nos autos, em todos os casos, as respectivas certidões de intimação, com a indicação do lugar, dia e hora em que houver sido feita. Artigo 448. O escrivão lavrará ata circunstanciada de todas as ocorrências na sessão de julgamento. Parágrafo único. Da ata será anexada aos autos cópia autenticada datilografada e rubricada pelo escrivão. Artigo 449. São efeitos de sentença condenatória recorrível. Alínea A. Ser o réu preso ou conservado na prisão. Alínea B. Ser o seu nome lançado no rol dos culpados. Artigo 450. Aplicam-se à sessão de julgamento, no que couber, os artigos 385, 386 e seu parágrafo único, 389, 411, 412 e 413.